E aí, meus irmãos, sejam bem-vindos à aula de número 14 do nosso curso Bases da Nossa Fé. Que a paz do Senhor Jesus venha encher o teu coração e o nosso coração nesse dia. Não se preocupe, você que está entrando agora no nosso curso de Bases da Nossa Fé, nós vamos colocar lá no grupo a playlist de todas as aulas que a gente já teve até agora, tá bom? Para que você não perca nada e juntos possamos mergulhar na palavra de Deus toda poderosa. Você coloca aqui nos comentários desse vídeo as suas dúvidas, o que você está achando dos nossos estudos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? Hoje o assunto da nossa lição vai ser sobre o maravilhoso Espírito Santo de Deus. Durante todo o nosso curso nós já estudamos sobre a glória de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, sobre Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar sobre o maravilhoso Espírito Santo. E isso vai ser uma grande bênção para cada um de nós. Eu vou colocar também no nosso grupo a nossa apostila. Você que ainda não tem, você pode baixar lá em PDF e depois estar estudando em casa para que a gente possa entender melhor as coisas da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Isso é algo muito importante. Eu me lembro que quando eu comecei a minha jornada com Cristo, eu fui dirigente de uma congregação lá em Belém do Pará, e ali eu pregava que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E naquela mesma época, uma turma de testemunho de Jeová entrou naquela comunidade e eles começaram a ensinar ali que não, que o Espírito Santo era apenas um vento, que o Espírito Santo era uma força de Deus, era uma energia e não uma pessoa divina, como nós cremos. Ou seja, mais do que nunca se torna importante para cada um de nós entender quem é o maravilhoso Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter um entendimento de quem é esse Deus que nós nos relacionamos. O apóstolo Pedro disse nas Escrituras que quando alguém te perguntar a razão da tua esperança, você deve saber responder com paciência e com mansidão. Isso só vai ser possível se você gastar um tempo da sua vida meditando na palavra de Deus. Não é inútil meditar na Bíblia. A Bíblia é a nossa vida. Eu queria compartilhar esse texto com vocês antes da gente entrar aqui na aula. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Você pode pegar a sua aí. Nós vamos abrir juntos hoje, para que a gente possa entender que o estudo da palavra de Deus é algo que vai além do que a gente pode imaginar. E se você está aqui nesse vídeo, eu tenho esperança, eu tenho alegria, que é porque o Espírito Santo tem te dado fome e sede de conhecer mais e de entender mais a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos abrir a Bíblia rapidinho aqui antes da gente entrar na nossa lição. Você vai abrir aí em Deuteronômio, o capítulo de número 32, e nós vamos ler versículo 46 e 47. Olha só o que diz as Escrituras. Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vocês coisa inútil, coisa vã. Pelo contrário, essa palavra é a sua vida, e por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra, que passando o Jordão vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Olha o que diz essa Bíblia, que esse livro aqui não é inútil, mas ele é a substância da nossa própria vida. Se você não entende isso, meu amigo, minha irmã, você está em apuros. Por isso Jesus Cristo disse para o povo de Israel que permitiu eles passarem fome para que eles pudessem entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi exatamente o que Jesus repetiu lá no deserto, respondendo para Satanás na hora da tentação de transformar
as pedras em pães. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em Deuteronômio 32, versículo 47, a Escritura diz que essa palavra não é inútil, mas ela é a tua vida. Então, quanto mais palavra, mais vida de Deus dentro de cada um de nós, tá bom? Então vamos lá, o assunto da nossa aula hoje é sobre quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo é Deus. Isso mesmo, o Espírito Santo não é uma força de Deus, não é uma energia de Deus, não é simplesmente o fogo de Deus, isso é um símbolo do Espírito Santo, mas não é a essência de quem ele é. O Espírito Santo é Deus, assim como Pai e assim como Filho. E aqui está mais um dos mistérios da nossa fé, porque nós cremos em um só Deus, mas que existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é algo que vai além do nosso entendimento. Como Deus pode ser três e um ao mesmo tempo? Nós nunca poderemos entender isto. E é por isso que eu sou crente, porque se eu pudesse entender tudo de Deus, então o Deus ia ser eu, porque eu entendo tudo. Então o Espírito Santo, ele compartilha da mesma essência do Pai e da mesma essência do Filho. Preste muita atenção. Não são três deuses. Deixa a tua cabeça explodir aí, porque a gente nunca vai conseguir entender isso, mas é o que a Bíblia nos mostra. Não é três deuses. É um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira coisa que você precisa entender é isso. E o Espírito Santo é Deus. Isso é algo muito tremendo. Por que a gente chega nessa doutrina? Como que a gente pode chegar a esse entendimento? É porque a Bíblia diz: o que é atribuído a Deus é atribuído também ao Espírito Santo. Um exemplo claro disso na Bíblia é Atos dos Apóstolos. Se você quiser abrir aí comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando a Bíblia fala que um casal resolveu mentir na congregação para o apóstolo Pedro. Só que quando aconteceu a reunião onde aquele casal se combinou, porque havia uma prática na igreja primitiva naquela época, as pessoas estavam tão apaixonadas por Jesus e eles amavam tanto seus irmãos que eles vendiam as suas propriedades e todo o dinheiro eles levavam na igreja para ser compartilhado entre os mais necessitados. E Ananias, um crente daquela época, junto com a sua esposa, vendeu um terreno para dizer que ele era o crentezão, para dizer que ele era o bom. Só que ele combinou com a esposa dele: olha, a gente vai entregar lá no altar, em vez da gente entregar tudo, a gente entrega só a metade e a gente diz que foi o valor todo do terreno. E aí assim eles fizeram, foram lá com o apóstolo Pedro. Quando eles chegaram lá, eles disseram, primeiro foi Ananias, né? Chegou lá e disse assim: olha, Pedro, tá aqui o valor do meu terreno todinho. Aí Pedro fala uma coisa tremenda, ele diz assim: por que Satanás encheu o teu coração? Por que tu permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Para que tu mentisse ao Espírito Santo. Você lê essa história em Atos capítulo 5. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Aí Pedro logo em seguida vai dizer assim: olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Veja que coisa tremenda. Então, qual é a matemática simples aí? A lógica simples é que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. E isso é algo tremendo, porque mostra que o Espírito Santo compartilha da mesma essência de Deus. Por isso nós dizemos que o Espírito Santo é Deus. Outra coisa maravilhosa que nós vemos nas Escrituras é que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso mesmo, o Espírito Santo não é um vento, uma energia de Deus. Não, ele é uma pessoa divina. E isso é algo tremendo. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele tem uma vontade, ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa divina que deseja se relacionar com cada um de nós. A Bíblia ela mostra isso de uma maneira muito clara. De outra forma, nós não poderíamos nos relacionar com Deus. A gente só pode fazer isso por causa da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é algo maravilhoso. A pessoalidade, isso não está restrita a ter um corpo. Essa pessoalidade significa a capacidade de sentir, pensar, de decidir.
Essas características estão vistas no maravilhoso Espírito Santo. A gente vê vários exemplos disso na Bíblia, quando a Bíblia fala que ele é o Consolador, que ele ensina, que ele guia, são atributos de uma pessoa. Lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que a igreja estava orando e o Espírito Santo disse, glória a Deus, o Espírito Santo disse assim, olha, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. É um pronome pessoal, porque ele é uma pessoa divina. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo não é um vento, como afirmam os testemunhos de Jeová. Ele não é uma força ou simplesmente um vento ou um fogo. O Espírito Santo não é só aquele calafrio que a gente sente, aquela lágrima quente que a gente sente quando estamos na presença de Deus. Não é só isso. É tudo isso, mas muito mais do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não quer só fazer a gente sentir um arrepio. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer nos revelar Cristo. Ele quer nos falar mais do amor do Pai. Por isso nós temos liberdade para ter comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos louvar o Espírito Santo. Nós podemos adorar o Espírito Santo. Nós podemos orar ao Espírito Santo. Porque é o que está escrito na palavra. Ele é totalmente relacional. Vocês já perceberam que dia de domingo nos cultos a gente recebe do pastor a bênção apostólica? Está lá em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 14. O pastor diz assim, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o quê? A comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Olha os 3 em 1 aí de novo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Aleluia, que coisa tremenda. Ou seja, a comunhão aqui é a amizade. Nós só podemos ter essa comunhão do Espírito por causa que ele é uma pessoa. Então, quando nós estamos na graça de Jesus, no amor de Deus, nós não negamos a comunhão do Espírito Santo, nem com o Espírito Santo e nem com os nossos irmãos. Isso quer dizer que o Espírito Santo quer ter um relacionamento conosco. Essa palavra comunhão, ela quer dizer amizade. Então você já parou para pensar ser amigo de Deus pelo seu Espírito? Há muitos de nós que queremos ser amigos de pessoas influentes, queremos ser amigos de pessoas destacadas. Mas você já parou para pensar que o Espírito Santo é Deus e ele deseja se relacionar contigo como um amigo? Convide ele para habitar dentro de ti. Convida o Espírito Santo para te encher. Você ora, Espírito Santo, tu és o meu amigo, me enche da presença de Jesus, me mostra mais Jesus, porque uma das funções do Espírito Santo na Bíblia é revelar Jesus Cristo, é trazer a glória de Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso. Os apóstolos, eles viviam em profunda comunhão com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Eu acho interessante quando a gente está lendo a Bíblia, por exemplo, no livro de Atos, a Bíblia diz que os apóstolos queriam viajar para um lugar, mas o Espírito Santo ia lá e impedia eles de ir para aquele lugar, porque não era a sua vontade. Olha que relação profunda. Eles querendo ir para um lugar e o Espírito Santo levando eles para outro. Por quê? Eles estavam em sintonia com o Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos dizendo com essa aula de hoje. Cada vez que a gente diz, creio no Espírito Santo, nós estamos dizendo que nós acreditamos na existência de um Deus vivo, capaz e disposto de entrar na nossa personalidade humana e modificá-la. Quem disse isso foi o grande homem de Deus, J.B. Phillips. Quando a gente diz que crê no Espírito Santo, eu creio num Deus que pode entrar na minha personalidade e me transformar. Esse é o poder do Espírito Santo. Então, essa foi a nossa aula de hoje e nós vamos orar agora e pedir para que o Espírito de Deus se mova e nos encha de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, nos encha do Espírito Santo. Nós cremos em Ti, maravilhoso Espírito Santo, que Tu és Deus, que Tu és Deus Espírito Santo, que Tu és aquele que nos mostra Jesus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que comunica conosco a Tua graça e a Tua comunhão. Espírito Santo, abre nossos olhos, abre nosso coração, para que possamos entender mais e mais da glória de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Continua conosco, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal, Senhor. Abençoa meus irmãos que estão estudando com a gente, nossas irmãs. Pai amado, que nós possamos crescer no conhecimento de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, amigo de todas as horas, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo nesse lugar. O meu coração é Teu. Diga isso, meu irmão, para o Espírito Santo. O meu coração é Teu, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal também, para não ficar por fora de nada, né? Curtir o vídeo, porque nós queremos espalhar essa mensagem para mais e mais lugares. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.